Vem nessa noite aqui não como alguém que domina a Escritura ou que tem um conhecimento, porque esse nunca foi o desejo do meu coração. O Senhor sempre falou comigo de forma diferente, entendendo e compreendendo a chamada de Deus na minha vida. Eu quero me colocar nessa noite perante a igreja como profeta de Deus, como boca do Senhor, para trazer uma mensagem que realmente venha impactar a minha vida e a sua vida. Porque se fosse para trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem que mexesse com o seu ego, seria melhor que outra pessoa se colocasse nessa posição nessa noite. Porque alguns me conhecem e sabem que essa é a posição que eu não me coloco. E nunca pedi isso diante de Deus. Pedi sempre que o Senhor me usasse de uma maneira diferente. Mediante o convite do nosso pastor, nós vamos ler do verso 15 ao verso 20. Deus falou comigo, igreja. Eu creio que Deus falou comigo para trazer essa mensagem ao seu coração esta noite. Aleluia. Todos encontraram o livro de Esther? Amém? Quem encontrou, diz com glória a Deus, bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E diz assim a minha tradução bíblica: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam, e alcançava graça dos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é um mês de Terebe, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes, segundo o estado do rei. E reunindo segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Repita comigo, igreja, verso 19. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Versículo 20. Esther, porém, não declarava sua parentela e seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Todos podem glorificar o Senhor por a palavra do Senhor. Coloque a sua Bíblia no seu assento e vamos orar a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te glorifico, ó Deus, Senhor, porque o Senhor é digno de glória e de louvor. Senhor, eu te louvo, ó Deus, Senhor, pela oportunidade. Papai, mas eu faço um pedido, ó Deus, a Ti esta noite. Senhor, eu quero me colocar, Senhor, como aquilo, ó Deus, que o Senhor tem pedido a Ti. Senhor, como profeta de Deus, Senhor, e atalaia da Tua palavra. Senhor, que não venha, Deus, o conhecimento humano, nem a sabedoria, ó Pai, mas que venha a revelação do Teu Espírito, ó Deus, a fluir, Papai querido, sobre os corações nessa noite. Que nessa noite, ó Deus, Senhor, o Senhor possa, Pai, Senhor, tomar as nossas mentes cativas, levar, Papai querido, Senhor, ao céu de glória, e que nós sejamos, Papai querido, Senhor, impactados pela... Estamos diante de uma história muito bonita. Quando o pastor me preferiu o convite na terça-feira, como de costume que faço, fui colocar a minha vida na presença do Senhor e pedindo a Deus uma direção sobre aquilo que devia ser falado. Porque entendo que um culto onde vem trazer alguém tem aqui trazer uma palavra, uma responsabilidade muito grande. Principalmente um culto de domingo, quando nós estamos reunidos aqui com as nossas famílias, e deveremos ser alimentados de forma a qual esta palavra venha arder no nosso coração durante a semana e venha nos instruir diante das causas que temos que prosseguir durante o nosso dia a dia. E Deus falou comigo somente uma palavra: profeta, designe-nos de uma chamada. E eu fui ao perguntar ao Senhor, falando ao Senhor, Senhor, por que o Senhor está falando isso?
E eu até nem conhecia bem a definição da palavra desígnios, que quer dizer propósito, que quer dizer uma direção. Então poderemos dizer profeta, propósito de uma chamada. E muito me alegrou o coração, porque se identificou este tema, aquilo ao qual Deus sempre colocou em minha vida. Um dom a que eu sempre pedi a Deus, que era um dom profético. Algo que eu sempre pedi a Deus, que era uma chamada profética. Uma palavra profética, uma palavra que realmente cura, transforma, e uma palavra realmente que muda as nossas vidas. Que ela mandou, que é certo. E meu coração muito cheio de alegria, me pus a perguntar a Deus: então, Senhor, onde vamos então, Senhor, trabalhar diante deste texto, diante então, Senhor, desta chamada? E o livro de Esther foi confirmado ao meu coração numa quinta-feira agora. Aí realmente houve uma confusão na minha mente, porque o livro de Esther não é um livro ao qual nós podemos dizer que é um livro profético. Porque o livro de Esther não é um livro ao qual nós podemos dizer ao qual existe um agir profético. O livro de Esther ao qual nós não vemos aqui, não vamos poder falar de um profeta que se levanta, nem de um ato profético ao qual vem aos nossos olhos. Porque os livros proféticos são aqueles livros escritos pelos profetas, igual aos propósitos que eu tinha na vida dela, que você vai entender. E por isso eu disse aqui, para que nós abríssemos diante dos livros dos banquetes, porque a história se inicia diante de uma festa. No capítulo 1 nós podemos ver um rei, o rei Assuero, o rei da qual estava ali na cidadela de Suzã, ao qual ela tinha todo o domínio naquela época sobre o povo de Israel. É um reinado ao qual via após o reinado babilônico, é o reinado do Medo-Persa. E aqui estava esse rei, no seu castelo de inverno ali em Suzã, perto da Babilônia. E ele, então no capítulo 1, quando nós começamos a ver o contexto histórico, ele resolve no seu coração, depois de muitas vitórias, depois de muitas guerras e muitas vitórias, ele resolve em seu coração trazer uma festa aos seus príncipes, para que ele possa realmente se alegrar com seus príncipes e com aqueles que estão ao seu lado. E Assuero então proclama um banquete. E esse é o primeiro banquete ao qual nós vemos desses 10 capítulos do livro de Esther. E é o banquete de Assuero. E ele declara um banquete ao qual ele pede para que os seus príncipes se alegrem, a qual ele pede para que os seus príncipes festejem as suas grandes vitórias. E esse banquete vai decorrer de um período. E esse período é um período de 180 dias. 180 dias onde esse povo persa, onde os príncipes, junto com o rei Assuero, começam ali nas castelas a se alegrar, começam ali a festejar as suas vitórias e dizer quão poderosos eles eram, porque assim ele poderia, o rei no seu orgulho, e ali diante de um jugo, diante dos seus príncipes, ele poderia mostrar qual é o poderio persa diante da humanidade. E o poderio persa era tremendo diante da humanidade, era um poderio ao qual alcançou o maior domínio territorial. Só perdeu realmente para o domínio macedônico, que foi um pouquinho maior, mas a história diz que era da Etiópia à Índia, e aqui é uma região muito grande. A vida também, e esse banquete é para todos, como foi ali Assuero. O rei não vai dizer que esse banquete era só para príncipe, não. Esse banquete, essa noite, então é para todo mundo. Então você, eu não sei de que forma você entrou aqui, talvez como nós acabamos de louvar, sedentos para ouvir uma palavra, para comer algo de Deus. Eu quero te convidar, dizendo que a mesa está posta e o rei já abriu para que você coma, para que você beba e se alegre na presença dele. Tamandará que a cela não cai. De Deus, você é o escolhido de Deus também, porque você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus para estar na presença do Rei nessa noite, e você está diante dessa porta, uma porta aberta colocada diante para você, e eu creio que tem oportunidades de Deus para a sua vida. Tamandará que a sé, Niandou que andarabandai que a sai. E a Bíblia diz, e a história nos conta, que Esther foi realmente escolhida, que Esther realmente pela sua beleza e formosura, ela chamou a atenção do rei, como nós lemos aqui no capítulo 2, a partir do verso 15, daquilo que é a história realmente, para que nós possamos entender quem é esta mulher e qual é o propósito dela. Aqui só foi uma introdução para que aquilo que Deus vai fazer na sua vida e no seu coração, porque como foi dizendo aqui nesta noite, eu creio que nesta noite tem banquete de Deus para a minha vida e para a sua vida. E no verso 21 a história continua.
Porque Deus não une pessoas, une propósito, assim diz a minha esposa, fala dela. E eu fiquei muito feliz com essa fala. Porque realmente Deus une propósito. Eu entendi que aqui Deus estava unindo propósito. Deus não estava unindo um rei ou uma rainha. Deus não estava unindo uma mulher ou um homem. Mas Deus estava unindo uma providência de Deus para uma nação. É propósito de Deus. É desígnio do Senhor. E dentro desse propósito, no verso 21, a Bíblia diz que Mardoqueu mais uma vez, homem que se colocava à porta, está ele lá à porta, e ele vê dois eunucos começam a tramar contra o próprio rei, e ele vê dois eunucos, Bigtã e Teres, que eles querem tramar para tirar a vida do rei, porque muitas vezes nós não entendemos que entramos quebrados por esta porta, e saímos moídos também, porque a situação não se resolve, porque a situação realmente não se para, porque a dor não passa, porque a enfermidade não sai, mas a Bíblia diz, e eu me alegro no meu coração, que há tempo de Deus para todas as coisas, diz o livro de Eclesiastes no capítulo 3, que há tempo de Deus para todas as coisas, e o tempo de Deus, Ele vai trabalhar a nossa vida, o tempo de Deus é para amadurecer, para que nós estejamos prontos a receber a bênção, mas a Bíblia também diz no livro de Daniel, que Deus é o Deus que muda os tempos,